E vendo a mulher, que não podia ocultar, se aproximou-se tremendo e prostou-se diante dele e clamou e declarou: e viste que todo o povo, e por causa que ele havia tocado, e com imediatamente fora curado. Senhor nosso Deus e poderoso Pai, Jesus querido, é a tua palavra revelada nesta noite que o Senhor traz aos nossos corações. Pai, o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo, de ontem, hoje e será eternamente. Jesus, eu não tenho nada, mas o Senhor é que tem para conosco, para com a tua igreja, para com o teu povo. E que nesta noite, ó Deus, o Senhor possa fazer o que o Senhor quer e precisa na tua casa. Eu te louvo, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, no nome de Jesus. Podeis assentar. Queridos, Jesus não estava naquelas terras, mas Jesus sempre estava fazendo a obra dele, a obra que o Pai tinha designado. E quando ele ia entrando naquela cidade, tinha um homem importante, um homem com divisa, um homem chamado Jairo. Ele disse: mestre, eu já estava à sua procura, e quando eu fiquei sabendo que o Senhor ia chegar até aqui, eu fiquei esperando. O que eu quero dizer nesta noite? O que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração nesta noite? Quanto tempo você está esperando o seu milagre? Quanto tempo você está esperando uma resposta? Quanto tempo será que você já desanimou? Será que você tem desanimado? Ou será que você tem sempre lembrado dele? Senhor, eu preciso do milagre. Senhor, eu necessito do milagre. Senhor, eu preciso desta vitória. Senhor, eu preciso dessa resposta. O Espírito Santo diz para mim: meu filho, pergunta para eles nesta noite, quanto tempo tem que eu fiz uma promessa? Eu não esqueci, eu não sou filho do homem para esquecer, mas é no meu tempo, é na minha hora. E então quando Jairo falou: Senhor, eu já estava te esperando, e o Senhor disse: então me leva até a tua casa, porque eu preciso realizar este milagre. Porque Jesus conhece o meu e o seu coração. Jesus conhece as nossas necessidades, como Ele também, pastor, conhece as nossas fraquezas. Mas tem no tempo dEle, na hora dEle, Ele chega para nos dar o alívio, para nos dar a resposta, para nos dar a vitória. Mas eu quero te deixar aqui um segredo que eu aprendi hoje trabalhando. Eu estava trabalhando num evento de testemunho de Jeová. E aquele povo é categoricamente da palavra. Tudo é a palavra, tudo é isso, é aquilo. Mas, pastor, eu aprendi que é na palavra, que é na oração, na obediência. Eu lá trabalhando no Espírito Santo, está vendo? Como é que os filhos da seita faz? Como é que eles são prudentes? Imagina se os meus fossem dessa maneira. Eu operava muito mais, eu realizava muito mais, eu curava muito mais. Porque estes sinais, pastor, tem que seguir os que creem. Estes sinais, ele continua. Eu fiquei triste também, pastor, de saber que a igreja Deus e Amor agora proíbe de trazer fotos, de trazer retratos, de trazer a água para orar para os seus fiéis que levam as fotos das famílias para sua casa. Agora é proibido. E o que eu mais aprendi, vi a Deus e Amor, todas as fotos, copo, garrafinha, orando, profetizando, entregando recado, dando livramento. Isso
estão proibindo de Deus operar, estão proibindo de Deus agir. Irmãos, nós temos que acordar, porque Jesus, Ele é o mesmo, Ele continua sendo o mesmo, Ele não mudou e nem vai mudar, e nós não devemos mudar não, perder a essência dos milagres, não. Estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarei os demônios. Eu fiquei grato, alegre de ver quando Deus usou o pastor na sexta-feira, que mostrou o demônio naquela mulher, e aquela mulher possessa mostrou a macumba, e Deus começou a fazer os milagres, e alguém queria impedir, como ontem também. É dessa maneira, irmãos, nós já estamos cansados do oba-oba. A gente tem andado, a gente tem pregado, a gente tem louvado, e tem igreja que você não sente nem a presença de Deus. Tem igreja que o Senhor fala assim: vai embora, o que você está fazendo aqui? É desse jeito, pastor. Não tem essência, não tem unção, não tem Jesus. Graças a Deus que o Senhor nos trouxe para cá, porque aqui tem unção, aqui tem a palavra, aqui tem milagre. Então nós devemos fazer o quê? Orar com o pastor e a pastora Daís e obedecer os seus ensinamentos. Deus confiou esta obra na mão do pastor Adão e da pastora Daís. O que nós devemos fazer? Orar, jejuar, apresentar, porque aqueles que faz a obra bem feita é atacado de todas as áreas, na inveja, no olho grande, na mentira, na fofoca. Mas o Senhor é Deus, Ele que justifica o pastor Adão e a pastora Daís, e justifica nós que estamos aqui, porque quando nós estamos pagando o preço, Ele vai nos sustentar. Aquela mulher, irmãos, 12 anos sofrendo do hemorragia, 12 anos, a sociedade já tinha rejeitado, a sociedade já não aceitava mais. Quando ela tinha dinheiro, ela gastou. Mas quando acabou, ela disse: só a misericórdia desse Deus que chama Jesus. Eu não conheço. Eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer. Irmãos, quando nós conhecemos, quando nós passamos a ter a intimidade de conhecer esse Jesus que cura, salva, liberta, jamais nós largamos dele. Jamais. Você pode estar fraco, você pode estar desanimado. Ele manda uma injeção de ânimo, Ele manda uma injeção para que você venha. Ele fala como falou com a irmã, vai, é assim que Ele faz. Você acha que nós não estamos cansadão? Eu vou inteirar amanhã 7 dias trabalhando direto. Por quê? Por causa da necessidade. Mas mesmo assim, não deixo de estar na casa do Senhor, não deixo de vir adorar Ele, não deixo de vir buscar Ele, não deixe de orar lá em casa, mesmo que a gente não pode estar aqui no ciclo de oração. Mas às 3 horas é um compromisso que nós fazemos com o Senhor, de acordar, de buscar, de apresentar todos vocês na presença de Deus. Aquela mulher não tinha mais recursos, e todos nós estamos passando por essa peleja. Tem hora que não tem um recurso financeiro, as boletas chegam e temos que pagar. A energia, a internet, a água, veio um absurdo lá em casa. E a esposa fala: ó, chegou um presentinho para você. Eu vou fazer o quê? Dá graças a Deus. Eu só digo: Deus proverá. Deus proverá. O cordeiro, foi assim que Ele fez. Mas voltando aqui para a palavra, quando aquela mulher chegou e viu aquela multidão e disse: como que eu vou conseguir chegar até aquele homem? Como que eu vou conseguir? Mas Deus sabe todas as coisas. Ele cria um meio, Ele cria uma situação para que nós possamos chegar até Ele, porque Deus tem sempre os seus propósitos e meios quando Ele quer operar. Você acha que Jesus não sabia que aquela mulher estava rejeitada, que aquela mulher estava com fluxos de sangue, já não estava quase pele e osso?
Mas ela deu um jeito e conseguiu chegar até nas voltas dos seus vestidos. E quando ela tocou, o Senhor imediatamente sentiu que dele saía poder, saía virtude. E ele disse: alguém me tocou. Olha a multidão, Pedro, Tiago, João, quem me tocou? Não, Senhor, ninguém te tocou, não. É a multidão. É a multidão que está tocando, é a multidão que está te apertando. Ele disse: não, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com a fé. Alguém me tocou com a necessidade. Alguém me tocou porque precisa de um alívio, de um socorro. E aquela mulher trêmula, envergonhada, pensando que ia receber uma repreensão, mas ela se manifestou: Senhor, fui eu que te toquei. Foi eu, Senhor. Tem misericórdia de mim. E o Senhor disse: filha, vai, a tua fé te curou. Vai, filha, a tua fé te curou. E nos dias de hoje não é diferente. O que eu preciso fazer, pastor, para tocar, para receber as bênçãos? O que eu preciso fazer? É vir na casa do Senhor. É não desanimar. Está difícil? Vem. Está doendo? Vem. É aqui que é o lugar da vitória, irmãos. Não tem outro lugar, não. Não tem outro lugar, não. Aqui é o hospital da alma, que limpa, purifica, lava. Eu estava ali e Deus me lembrava quantas vezes você imagina que eu devo perdoar o seu irmão? Eu disse: Senhor, se eu não me engano, parece que Pedro disse que era 7 vezes 7. Mas aí o Senhor disse para mim: é 70 vezes 7. E será que tem alguém que hoje perdoa pelo menos 7 vezes? Se brincar, cada vez tem mais ódio, cada vez mais rancor, cada vez o espírito da arrogância. Mas o Senhor diz: é 70 vezes 7 que nós devemos perdoar. É perdoando que nós somos perdoados. É perdoando que nós vamos alcançar as bênçãos do Senhor. Então é por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Irmãos, a coisa mais gostosa que há muito tempo eu não via, pastor, aquele dia lá na chácara, eu adoro, eu amo isso. Quando o diabo diz: o que você vem fazer aqui? Quase que eu falei para ele: a autoridade estava com vocês. Mas eu ia falar para ele: se nós vamos pisar na sua cabeça, porque você é um derrotado. É mesmo, irmãos. Achou ruim? O que nós vamos fazer lá? Nós vamos lá resgatar vidas para o reino dos céus. E aquela família quer uma vigília lá, né, pastor? E logo vamos ter que fazer. Porque Deus tem um propósito. Tem um propósito. E ela disse que a mãe dela chega esse mês lá. E o Senhor prepara essa vigília logo, porque o marido dela está fumando e precisa ser liberto. O marido dela ser liberto para depois preparar para logo batizar. Ele está com sede, ele está com fome. Então, quando está com fome, você tem que dar um alimento. E o primeiro alimento é a libertação. Para depois descer as águas, para depois ele poder estar aqui como eu e você, agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito e vai fazer. Vou contar só um pedacinho, pastor, de um testemunho nosso de casa, que depois que nós viemos para cá, eu já não sei nem quanto tempo nós está aqui. Eu creio que vai virar 2 anos, né? 1 ano? Ó, minha esposa lembrou, não, mano. Eu vim pra cá, eu só tava com aquele carro preto. Só aquele carro preto. É maravilha.
logo no outro culto que nós estávamos aí, Deus usou o profeta e disse: estou te colocando a chave do carro na sua mão. Eu assustei, mas segurei, né? Ela, segura aí. Isso para os irmãos ver, irmãos. Foi o que? Não foi nem uma semana para frente. Ele me deu aquele carro amarelinho. Ele me deu aquele carro amarelinho. Esse aí não é meu, esse é da minha esposa. Deus mandou que eu comprasse das para ela. E aí, Deus nos deu aquele carro. Depois que a gente está aqui. Pastor, mas será que é só isso? Não. Nós não falamos mais nada depois de vir para cá. O de ação de graça que a gente fez antes dele. O Senhor nos deu uma moto. E mandou que a gente esperasse até nesse mês. É para você contar no mês de setembro lá na igreja. Fica em off. 3 meses consagrando e aprovando, consagrando a moto. Por isso nós chegou tarde hoje que eu fui trabalhar de moto. Agora que eu lá ia embora para casa, eu parei mais cedo para não correr, para chegar mais cedo. A moto foi. Chama o borracheiro. A diária que eu ganhei lá hoje, praticamente foi R$80. Mas irmãos, com tudo isso, a gente está aqui para glorificar a Deus. Porque nós não merecemos nada não. Mas quando você obedece, presta atenção, quando você obedece, o Senhor abençoa. O Senhor dá em dobro. Eu não estava nem pensando de um carro mais não. Eu estava com o nosso. Eu estava com a moto. Com a outra moto. Mas eu queria um carro. Não um carro. E está lá em casa, quitado. Só falta transferir. Estou batalhando para transferir ele. E também agora tem que transferir a moto. Ele deu uma moto 2010 da Tica 150. E tem sido uma bênção das nossas vidas. Aí você vai meditar, pastor, e vai entender o porquê que Deus tem nos mandado para cá. Porque aqui é a casa do pão, a casa da bênção, a casa da vitória. E o senhor sabe quantas barreiras enfrentei. De uns que dizem ser amigos. O que você está fazendo lá no pastor Adélio? Conhece, o Deus que nós servimos. Mas quando eu estava lá no serviço que Deus mandou falar com o pastor Adão, ele ficou com ele comigo. Vai para lá, para o pastor Adão. Ajuda ele e a pastora Daís. E vou te falar, não é assim fácil não, meu irmão. Nós temos que comprar briga aí. Mas o segredo é obedecer. Estamos aqui obedecendo a Deus e Ele vai nos dando a vitória. Porque a vitória é nossa, é do povo de Deus. E o Senhor tem falado que muitos milagres, como estes aqui, ó, que nós falamos hoje, vai entrar pessoas aqui cancerosas e Deus vai curar. Vai entrar pessoas aqui necessitadas de uma palavra, de um abraço, e vai sair daqui curado, farto. Então, irmãos, o que nós temos que fazer? Preparar. Será que é só o pastor? Será que é só o pastor Daís? Não. Nós somos um corpo. E nesse corpo todos nós fazemos parte. Tem um braço, tem uma orelha, tem uma perna. Então, se nós estivermos aí unidos, o Senhor vai fazer a obra. O Senhor vai fazer o milagre. Porque é promessa dele, irmãos. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas. No nome de Jesus, eu e você vai contar as bênçãos que o Senhor tem dado nessa terra aqui. Porque essa terra aqui mana leite e mel. Essa terra aqui mana leite e mel. E quando você comer o leite e o mel,
você vai sair daqui sarado, curado, liberto, no nome de Jesus. É a promessa dele, irmãos. Então só guarde esse segredo aí. Venha, ora, participa, seja interagido, seja fiel. No pouco, que sobre muito o Senhor nos colocará. O Senhor falou comigo aqui no altar, falou comigo aqui, ó. Seja fiel, no quê? Nos dízimos e nas ofertas. Seja fiel. O segredo é esse. Eu até falei para o pastor Adão, já o nosso dízimo vai estar entrando aí. Aguenta um pouquinho, irmão. Porque eu sei, irmãos, que a igreja precisa, a obra precisa. Eu estou apavorado, porque até hoje eu vi esse fogo aqui, assim, um pontapé desse fogo. Mas o Senhor disse para mim assim, ó, naquele dia que eu trouxe aquela mulher lá de Araguari. Ele falou comigo aqui, pastor, ó, a sua bênção está chegando. Dá os 10% aqui, vai ser grande. Eu creio. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe do meu coração. Eu vou dar esses 10% da tua casa. Os 10% não é meu, é do Senhor. Então, irmãos, é melhor obedecer. Quando você não traz o dízimo em oferta, as coisas tudo fica amarrado. As coisas não prosperam. Você quer bênção? Quer prosperidade? Então entrega o que não é seu, o que é do Senhor, na casa dele. Aí você vai ver a diferença. Por que o Senhor está falando isso? Porque Deus falou comigo. Deus falou comigo. Traga o que é meu, os 10%. E tu vai ver ainda o que eu vou fazer muito mais na vossa vida. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Irmãos, então, é só até aqui que Deus mandou que eu falasse para vocês dessas maravilhas. 2 curas o Senhor fez na vida da filha de Jairo, que a menina estava com 12 anos e estava morta. Aquela mulher que estava sofrendo 12 anos e foi curada. Quanto tempo você está pedindo a sua bênção? Quanto tempo? Quantos anos? Eu esperei 25 anos, pastor, para ter a minha família que eu tenho hoje, para ter a minha casa que eu tenho hoje, para ser abençoado como eu tenho sido hoje. Mas ainda as bênçãos do Senhor ainda vai continuar, porque o segredo é obedecer, ser fiel no pouco e sobre o muito ele vai te dar. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Eu volto a palavra para quem é de direito. Foi só até aqui que o Espírito Santo mandou que eu dissesse para vocês, amém?